Questão de número 21. A termografia infravermelha tem muitas aplicações em prática de lesões esportivas e é de grande valia para o diagnóstico, prognóstico e tratamentos com fins de avaliação. Este é um processo não invasivo, tornando-se, portanto, uma alternativa muito interessante em relação aos métodos convencionais, que implicam um bombardeamento do indivíduo por ultrassom, raio-x ou outro tipo de onda eletromagnética. Na termografia, não existe emissão de nenhum tipo de radiação. Ao contrário, o sistema captura o calor na região do infravermelho emitido pelo indivíduo. Portanto, não existe contraindicação de nenhuma espécie a esse tipo de exame. No corpo humano, a termografia refere-se à avaliação da distribuição de temperatura em um órgão ou região do corpo, podendo levar a uma correlação melhor do que a eletromiografia em algumas situações. Sabemos que a taxa de transferência de energia térmica por radiação é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo, à área do corpo, à emissividade, característica do material de que o corpo é constituído, e a uma constante de proporcionalidade, conhecida como constante de Stefan Boltzmann. Imagine que um jogador de futebol lesionou a coxa direita e foi levado para uma sala para a realização de um exame de termografia infravermelha, onde a temperatura do ambiente era de 25 graus Celsius. O exame detectou que a temperatura da coxa lesionada estava 2 graus Celsius acima da temperatura da coxa esquerda. Considere que as áreas das coxas do jogador são iguais. Dito isso, e sobre o mecanismo de transferência de calor por radiação, assinale V para verdadeiro ou F para falso para as alternativas. Então é o seguinte, nós vamos, a partir de agora, analisar algumas informações que a questão nos forneceu e, em seguida, nós analisaremos individualmente cada alternativa, assinalando V ou F, ok? Seguinte, quando a questão destaca taxa de transferência de energia térmica, ela está se referindo a uma grandeza física chamada potência. Então, taxa de transferência de energia térmica. Então, se refere à potência, que geralmente simbolizamos por P maiúsculo, ok? Além do mais, a questão também nos diz que essa taxa ela é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo, à área do corpo, à emissividade e a uma constante de proporcionalidade, que é a constante de Stefan Boltzmann. Toda esta afirmação ela pode ser traduzida na seguinte equação. Então, traduzindo as informações acima. Então, E é a emissividade, constante de Stefan Boltzmann, área do corpo, temperatura à quarta. Então, toda essa afirmação pode ser traduzida nesta equação, ok? Então, vou só escrever o que significa cada um novamente desses termos aqui. Isso aqui é emissividade, isso aqui é a constante de Stefan Boltzmann, A é a área do corpo, certo? E T é a temperatura absoluta, certo? A partir desta equação, nós podemos calcular a quantidade de energia emitida por segundo, ou seja, a taxa de transferência de energia térmica, certo? Que um corpo emite numa temperatura T. E essa energia ela é transportada pela radiação ou uma onda eletromagnética que sai do corpo. Por isso que a questão nos diz taxa de transferência de energia térmica por radiação.
certo? Ou seja, é o quanto de energia por segundo que uma determinada radiação transporta. Seguinte, agora nós vamos calcular as potências irradiadas pelas coxas, ou seja, nós vamos determinar o quanto de energia por segundo, né, cada coxa emite na forma de radiação, certo? Então, seguinte, a questão ela nos informa que a temperatura da coxa direita, né, a coxa lesionada, é 2 graus Celsius acima da coxa esquerda, né? Então, eu vou escrever assim, ó, temperatura da coxa lesionada. Vou representar por TCL, tá? E essa temperatura, conforme a questão nos informa, é 2 graus Celsius acima da temperatura da coxa esquerda, ou seja, 25 mais 2, 27 graus Celsius. Porém, para calcular a potência irradiada por essa coxa, né, nós devemos, primeiramente, né, converter ela para Kelvin. Né? Então, ó, convertendo TCL para Kelvin. Então, ó, eu vou representar por T essa temperatura da coxa lesionada, né, em Kelvin. E a fórmula é a seguinte, ó, é a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, isso vai ser 27 mais 273. Isso, né, corresponde a 300 Kelvin, ok? Agora nós podemos determinar, né, a potência irradiada pela coxa lesionada, que eu vou indicar, ó, então, ó, P irradiada, deixa eu escrever primeiro, P irradiada pela CL, né, coxa lesionada. Então, vai ser PCL, que é emissividade, constante Stefan Boltzmann, área do corpo e temperatura a quarta. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essas três constantes e vou substituir apenas o valor da temperatura da coxa lesionada. Isso a quarta. E todo esse número com esse expoente resulta em 81 vezes 10 a oitava. E vou repetir estas constantes, certo? Então, essa aqui é a potência irradiada pela coxa lesionada, ok? Agora, nós vamos determinar a potência da coxa não lesionada, né? Que é a coxa esquerda, né? Então, é o seguinte, primeiro, a sua temperatura, né, a temperatura da coxa esquerda, é igual à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. E nós seguiremos o mesmo procedimento. Vamos converter para Kelvin e, em seguida, calcular, né, a potência irradiada pela coxa esquerda. Então, é o seguinte, a temperatura, então, ó, convertendo TE para Kelvin. É a mesma ideia. Eu vou representar por T, que vai ser TE mais 273. Né? E isso vai resultar em 25 mais 273, e esta soma é igual a 298 Kelvin. Tendo a temperatura em Kelvin, nós podemos calcular a potência irradiada pela coxa esquerda. Né? Então, P irradiada pela coxa esquerda. Coxa esquerda. Então, vou representar por PE, que vai ser, novamente, emissividade, constante Stefan Boltzmann, área da coxa, e temperatura a quarta. Novamente, eu vou manter as constantes e vou substituir a temperatura, que é 298,
isso à quarta potência. Novamente, essa potência resulta no seguinte número: 79 vezes 10 à oitava, e vou repetir as constantes. Ok? Então, com estas duas potências calculadas, e esta aqui, nós podemos, a partir de agora, analisar as alternativas. Seguinte, a alternativa A diz que a taxa de transferência de energia térmica por radiação da coxa lesionada é 16 vezes maior que a taxa de transferência de energia térmica da coxa esquerda. Bom, para verificarmos isso, né? Então, para verificar se isso é verdadeiro, vamos calcular a seguinte razão: potência da coxa lesionada, irradiada pela coxa lesionada, dividida pela potência irradiada pela coxa esquerda. Como vimos, o numerador é 81 vezes 10 à oitava e o multiplicado por estas constantes. E o denominador, como vimos, é este número também multiplicado por estas constantes. Olha, a divisão dessas constantes, né, é igual a 1, a divisão dessas potências também é igual a 1, e o que sobra é isso aqui, 81, 79. Esta divisão é aproximadamente, pode ser aproximada por 1,02. Agora eu vou passar o PE multiplicando, né, ou equivalentemente multiplicar ambos os lados por PE, e nós chegamos na seguinte conclusão: que a potência irradiada, né, ou a taxa de transferência de energia térmica emitida pela coxa lesionada é um pouquinho maior do que aquela emitida pela coxa esquerda. Então, não é 16 vezes maior. Portanto, alternativa falsa. Alternativa B. A taxa de transferência de energia térmica por radiação da coxa lesionada é 8 vezes maior que a taxa de transferência de energia térmica da coxa esquerda. Bom, também vemos que esta alternativa é falsa, porque, novamente, PCl é um pouco maior do que PE, e não 8 vezes. A alternativa C diz o seguinte: a coxa lesionada absorve mais energia térmica por radiação do ambiente do que a coxa esquerda. Bom, isso é falso, certo? Porque isso só aconteceria se a temperatura da coxa lesionada, né, fosse menor do que a do ambiente. E como vimos, a temperatura da coxa lesionada é maior. Alternativa D, ela diz assim: a coxa lesionada emite mais energia térmica por radiação do que a coxa esquerda. Isso é verdade, né? Porque como vimos anteriormente, né, como calculamos, né, a potência irradiada, né, pela coxa lesionada, ela é maior do que a potência irradiada pela coxa esquerda, né, indicando, né, que a coxa lesionada emite mais energia térmica por radiação.